7 ou 8 tipos de juízos. E o tema desta noite é os tipos de juízos que a Bíblia nos menciona. Igreja do Senhor, as Escrituras apresentam o julgamento como uma obra de Deus. Isto é verdade, mas também a sua obra certa, assegurada, foi tornada certa por ordenação divina e também pela sua própria natureza das coisas. A própria natureza da justiça divina exige um julgamento como a sua própria vindicação. A própria natureza das coisas em relação aos homens também o requer. O senso moral do homem ou sua consciência exige o julgamento. O senso universal de Deus torna o julgamento um fato necessário. O julgamento, entretanto, não se deve ser identificado com a morte. A morte pressupõe um julgamento que já foi baixado, do qual ela é penalidade infligida. Há julgamentos previstos, ouvintes, para o futuro, que não pode coerentemente com as Escrituras e lealdade a estas, ser reputados como efetuados por ocasião da morte ou identificados como ela. Jesus referiu-se àqueles que já haviam morrido, dizendo que eles participarão de um julgamento ainda futuro. Veja em sua Bíblia, Mateus 12, o verso 41 e 42, e também Mateus, capítulo 10, o verso 15, mostrando que a morte e o julgamento não são idênticos. Há quem existe o que tem o conceito errôneo de um julgamento geral para todos no fim do mundo. Isso não tem fundamento, nem relação e nem a razão. As Escrituras demonstram claramente que há vários grupos que deverão ser julgados e que diversas circunstâncias e condições caracterizaram esses julgamentos. A razão não pode consubstanciar a crença em um julgamento geral, pois não existe base única sobre a qual todos passam a ser julgados. A base do julgamento de um dos grupos não pode servir para os demais grupos, uma vez que esses têm diferentes responsabilidades e obrigações, das quais terão que prestar contas. Então, em outras palavras, há vários tipos de julgamentos que a Bíblia nos menciona, e nós vamos ver mais adiante ainda acerca desses 8 tipos de julgamentos. Significado do julgamento divino: negativamente, não para averiguar a culpa ou o mérito. Confira em sua Bíblia Hebreus capítulo 4, verso 13, e também Lucas capítulo 12, verso 2. Deus tem perfeito conhecimento de todos os pensamentos, palavras, ações do homem, e por conseguinte não necessita de evidência obtida por exame ou testemunho. Que coisa gloriosa! O Senhor é o Deus onisciente, né? É o Senhor que sabe todas as coisas. Agora, o segundo enfoque, positivamente: manifestação, discriminação e recompensa do caráter e da conduta. Veja aí, confira em sua Bíblia acerca desse segundo enfoque, positivamente. Veja Romanos capítulo 2, o versos 5 e 6, também 2 Coríntios 5, 10, Mateus 12, 33, 36, me perdoe, 1 Coríntios 4, 5. O julgamento oferece a Deus uma oportunidade para exibir e demonstrar sua retidão e justiça em relação às criaturas, especialmente as criaturas pecaminosas. Em seu julgamento dos homens, Deus não precisa ser informado a respeito do passado de cada um. Aleluia e glórias ao Senhor. Mas apenas exibi-lo
e administrar as recompensas ou punições apropriadas. Então Deus não precisa de informação do que aquele ou esse fez, mas o próprio Senhor sabe, e cabe a cada um a recompensa de cada um. Agora, o segundo enfoque, a sua realidade. Conforme ensinado na Igreja do Senhor, no Antigo Testamento, o mundo será julgado em justiça. Ora, você pode ver em sua Bíblia que o mundo será julgado em justiça mesmo. O Antigo Testamento, o mundo do Antigo Testamento do passado, será julgado em justiça. Veja em sua Bíblia, em Salmo, capítulo 9, o verso 7 e 8. E também, Salmo 96, o verso 12 e o verso 13. Conforme ensina o Novo Testamento, ao homem está ordenado o julgamento. Veja em sua Bíblia, Hebreus 9, 27 e Atos, capítulo 17 e o verso 31. Está determinado um dia de prestação de contas e de um acerto judicial. Então está determinado um dia de prestação de contas. É uma coisa séria e real que as Sagradas Escrituras nos ensinam. São vários tipos de juízos, mas o pior deles é o juízo punitivo. Este é o pior dos juízos que a Bíblia nos fala. Os tipos de juízos. Ao homem está ordenado o seu comparecimento em juízo, tão certamente quanto lhe está ordenada a morte. E a ressurreição de Jesus é a certeza disso que Deus fornece. Então, Jesus Cristo é a certeza disso que Deus fornece, que está designado por Deus. Um dia de prestação de contas e julgamento é ensinado no Antigo e também no Novo Testamento. Personalidade do juiz, ou seja, é o próprio Deus, a personalidade desse juiz, que o Deus é o juiz. Desde Romanos 14, 12, também Romanos 1, 32, Romanos capítulo 2, verso 2, 3, 5 e 6, o Salmo 96, verso 13, e também o verso 7 e 8. O julgamento futuro será executado por Deus, por quem todos são reputados responsáveis, e a quem todos terão de que prestar contas. Não adianta. Aquilo que o homem fazer escondido, certamente prestará contas. Mas, quando a pessoa entrega sua vida para Jesus Cristo, se ela vive uma vida de retidão, certamente tem um perdão. Mas se, de repente, alguém cai em algum tipo de pecado, nós chegamos até o Senhor e prestar um perdão, mas nós não podemos continuar em nosso erro. Ou seja, em outras palavras, vou me expressar de forma melhor. Se alguém cai em algum pecado, tudo bem, a primeira vez Deus perdoa. Agora, isso não é motivo de eu poder repetir aquele mesmo pecado, Nós não podemos. Alguns pensam que pode pecar 3, 4 vezes, cair em pecado 3, 4 vezes. Não é assim. Deve-se pedir perdão arrependido e não mais pecar. Agora, a personalidade do juiz, Deus em Cristo. Veja aí em Romanos 2, 16, também Romanos 14, 10 ou 12, Atos 17, 31, João capítulo 5, verso 22, 23, 27, 2 Coríntios 5, 10 e Atos Apóstolos 10, 42. Naquelas passagens que se referem a Deus como executor do julgamento futuro, devemos entender que se trata de Deus Filho, pois Ele é quem será o juiz dos vivos e dos mortos.
Agora, os santos serão auxiliares. Olhe aí, os santos serão, ou seja, os fiéis serão auxiliares no dia do juízo. Aqueles que permaneceram fiel, que cumpriram a justiça, vão auxiliar no dia do juízo final. Veja em sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 ao 3, também Salmo 149, verso 9, Apocalipse capítulo 22, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27, e também Apocalipse capítulo 3, verso 21. O julgamento dos anjos, dos reis, dos nobres e dos povos é uma hora em que será conferida aos santos. Em lugar de se apresentarem como réus criminosos, eles se assentarão no tribunal como juízes auxiliares. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Portanto, Cristo será o executor no julgamento futuro. E isto fará auxiliado pelos seus santos, os fiéis. Agora, a ordem do julgamento. Nós vemos nesta sequência, o primeiro tipo de julgamento. O julgamento da cruz. Satanás foi julgado em sua autoridade. Foi potencialmente anulada. Veja em Hebreus 2,14, João 12,31, Colossenses 2,15, João 16,11, Apocalipse 12,11 e também João capítulo 5, verso 24. Aquilo que foi uma vitória aparente das forças do mal foi em realidade sua maior derrota. Mediante a própria arma de Satanás, a morte de Cristo provisionalmente aniquilou. Cristo pagou o preço da redenção humana. Alamasturimi canta lamanaia. Assim arrebatando o cetro da autoridade das mãos de Satanás, antecipando a cruz. Jesus disse em João 12:31, olhando para além da cruz, para a vinda e obra do Espírito Santo, Jesus disse a respeito disto: veja, quando ele vier, convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Veja em João 16, do verso 8 ao 11. Agora, o princípio ou natureza pecaminosa de Adão foi judicialmente condenado à morte. Vou repetir. O princípio ou natureza pecaminosa de Adão foi judicialmente condenado à morte. Veja em sua Bíblia, Romanos 8:3, também Gálatas, capítulo 2, o verso 20, e também Gálatas, capítulo 5, o verso 13, e o verso 16, e o verso 21 e 24. E também Romanos 6, verso 1 ao 4. O plano divino de salvação não abrange planos de melhoria do velho homem. Só há um lugar para ele, a cruz, o lugar da morte. Tal como foi Cristo crucificado por nós e por nossos pecados, semelhantemente nós, a natureza adâmica e pecaminosa dentro de nós, temos sido crucificados juntamente com ele. Cada uma dessas obras está terminada. Esse é um fato de Deus eterno, inalterável, sobre o qual a nossa fé deve repousar a fim de obter vitória e livramento continuamente. A fé repousa no fato de Deus e no ato de Cristo. Reputa esse fato como autêntico em vista do ato. O crente sustenta uma dupla união com Jesus Cristo. Tem uma união de morte com Cristo da cruz, no que se refere à sua natureza antiga, e tem uma união da vida com Cristo, da glória, pela sua nova natureza. Aleluia! Ambas as uniões devem ser consideradas
reais. Aleluia. E